Rolnik. Eu contribuo com o canal e com o blog. Vou mostrar para vocês séries de vídeo que nós estamos usando no Windows para como instalar, como montar, como fazer um deploy da aplicação, como conectar a um pod visual rodando e também como conectar uma segunda ou multinode. Certo? Então, para isso, vocês precisam do MicroK8s.io, como está aí. Tem download. Como eu já fiz o download, já vou instalar um aplicativo comum para Windows. Ele fala o MultiPass, que é como ele cria a estrutura por trás dele. Aí aqui ele falou MultiPass, quer fazer a routine do MicroK8s agora? Sim. Ele vai especificar da virtual machine. Deixa eu ver se eu explico para você esse tipo de pasta. Serve por 20 dias que no espaço disponível. Certo? Uma dica do Nuno, o nosso captain, que fez o primeiro tutorial, foi verificar, na terminal como administrador, para verificar se o local driver do MultiPass está o Hyper-V, Antes de começar a instalar, eu vou abrir o Hyper-V para mostrar para vocês a máquina sendo criada aqui, certo? E vou avançar. Enquanto ele começa a instalação, vou explicar um pouquinho para vocês o que é esse MultiPass, tá certo? O MultiPass é uma ferramenta da Canonical, a mesma empresa que faz o Mix, que faz o Ubuntu, e é uma ferramenta para você lançar o virtual com uma linha de comando. É muito simples, é muito rápido. É parecido com o Vagram, mas você não precisa ter os arquivos para as máquinas. Assim, é muito rápido. Tá? Então, aí como funciona esse aqui, a virtual, ele deixou a imagem, tinha baixado a imagem, que é por isso que foi rápido. Aí está instalando essa máquina virtual pelo MultiPass, instalando o Snap, o MicroK8s, né? O Snap também é um novo padrão de instalação de aplicativos para Linux da Canonical, que a diferença é que, em vez dele usar as regras do sistema operacional, ele instala num container com toda a dependência e é mais rápido para você poder instalar um novo aplicativo no Linux, distribuição do Snap, sem se preocupar com dependências. É uma solução parecida com qualquer faz para os pacotes isolados que rodam. Se tiver uma versão diferente do Debian, se tiver um muito focal, tiver um Xenial, um Debian mais antigo, eu consigo lançar um programa em Linux mais rápido do que testar o como é chamado dependência. Não sei se vai funcionar em todas as distribuições. Ok, estou terminando de instalar. Parece que ele terminou. Então, agora vamos rodar. Não está funcionando o MicroK8s. Funcionando, tá? Já aconteceu. Se não funcionar, é porque não entrou no. Reinicie o computador quando você o computador vai funcionar, certo? Agora que está funcionando, posso mostrar para vocês o status que eu tenho rodando no MicroK8s.
Ele é um pouquinho que ele está conversando com a máquina do MultiPass. Ele ficou curioso. Quando eu for verificar o multi, eu vou fazer o MultiPass aqui. Você vai ver o MultiPass. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos habilitar o DNS e o Dashboard. Acho que o Dashboard é interessante para mostrar. Ele está habilitando. O dashboard está habilitado. Aí, se você tiver o Kate para Linux, ele ia dar esse comando aqui para pegar o aqui no Linux, que ele não vai funcionar aqui no Shell, só copiar aqui para dar, vai funcionar. Então, tiveram uma solução muito inteligente. Olha isso. MicroK8. Você vem aqui na ajuda do MicroK8, ele vai dar os comandos aí, a gente tem dashboard, que é exatamente o que eu vou usar aqui para conseguir conectar no dashboard. Que legal, ele falou o IP, conectar e meu toque, tudo muito fácil. Só para ficar mais interessante aqui, eu vou abrir um terminal, eu vou começar a multipass. Tá, o multipass é bem simples. O multipass é todos os comandos, multipass list para versões mais atuais. Eu tenho esse IP da minha atual, estou dando Ubuntu Xeon, aí aqui, vou aumentar a tela aqui. O MCP que tá rodando tanto o dashboard DCP e esse DCP da máquina virtual, tá certo? Então, esse dashboard proxy, ele tá fazendo conexão entre o Windows e a máquina virtual que tá aqui no raio pelo MultiPass, certo? Então, vamos esse endereço aqui numa aba nova. Aí ele tá falando que a conexão, tá reclamando que a conexão não é privada, que tá falando certificados, porque o certificado que está usando é interno, não é de uma autoridade. Então, bem, não sei, que o MicroK8 aqui, que ele está lidando com a conexão, vou pegar o token, que ele para conectar, e opa, aí aqui temos o meu Kubernetes Dashboard, do mesmo jeito que temos aqui, eu posso rodar um MicroK8, o MicroK8 ele faz proxy para o kubectl, aí que eu get all. Posso ver o que está rodando no Kubernetes. Legal. Essa é a primeira parte, acabou a parte. Agora eu vou mostrar um deployment de um pod. Eu vou fazer o deployment do robot, igual no tutorial do .dev. Ele fez pelo no fez o WSL2, ele não usou porque ele usou todas essas instruções eu peguei daqui do blog dele, certo? Então, vou deixar aqui que vocês vão ver já acontecer ao vivo. Eu vou fazer o aqui. Aí agora o dashboard mostrou a parte aqui, tá vendo? Já vai verdinho. Tá. Aí o próximo passo para olhar com Kubernetes, eu preciso criar um load balance para acessar esse robot. Bem, agora já aumentou a família. E como que eu vou fazer para criar um load balance? Usar esse comando aqui. Depois eu
aqui com todos os comandos que também tem que copiar e ser assim. Aí eu vou fazer o deploy aqui, expondo a porta 80. Aí aqui, na hora, já tá funcionando. Vamos ver isso aqui aí, problema. Esse aqui, 10 são simplesmente, ele tá no meu computador. Esse P tá dentro do Kubernetes, dentro da virtual do MultiPass. Como eu vou fazer para isso? Então, é que a grande sacada da Canon eles fizeram, que aqui isso é um proxy certo. Vou dar um up aqui. O comando que eu precisar é o port forward. Vou mostrar para vocês. Quando eu comando ele roda, ele está rodando dentro do resto, eu não conectei no MultiPass. Então, ó, ele está rodando aqui. Aí como esse port forward, certo? Eu vou colocar o comando aqui para dar o port forward. Aí ele está indo, está funcionando. Então, lembra, esses mapeamentos mesmo IP. Tem o endereço IP que eu estou acessando, que é o endereço IP do MultiPass. Acessar ali na porta 80, isso IP aqui. Temos o robô, muito bem. Legal. Aqui, e a parte final, vou mostrar como fazer o Node